Olá, sejam todos muito bem-vindos à telinha da nossa Rede TV Tocantins, 8h30 da noite, horário nobre da informação desse dia glorioso que marca o início da Copa do Mundo de Futebol. Pois é, hoje já teve jogos, já vamos entrando aí neste espírito de futebol, de patriotismo, de Copa do Mundo que todo brasileiro gosta e, lógico, relembra das glórias vindouras. Que vem o Hexa, né? Vamos ver aí como é que vai ser. Claro, a gente já fica na torcida para que o Brasil consiga mais esse campeonato, mais essa vitória. Bora então para os destaques dessa nossa quinta-feira? Bora lá então. Proposta que prevê o fim da escala 6x1 avançou no Congresso Nacional e agora aguarda a análise do Senado Federal. A Justiça do Tocantins determinou o afastamento do subsecretário após uma denúncia de estupro. E ainda, a Prefeitura de Palmas designou uma nova gestora interina para a Secretaria Municipal de Saúde após a prisão da titular da pasta. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Hoje é 11 de junho, uma quinta-feira, pontapé inicial da Copa do Mundo de Futebol. E, é claro, o nosso Leitura Dinâmica Tocantins já está no ar. Que bom ter você aqui conosco, viu? Vamos começar o nosso trilhar de notícias? Olha só, a proposta que prevê o fim da escala 6x1 avançou no Congresso Nacional e agora aguarda a análise do Senado Federal. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados estabelece jornada máxima de 40 horas semanais, com 2 dias de descanso remunerado e sem redução salarial. Especialistas alertam que empresas de diversos setores já devem acompanhar a tramitação e avaliar possíveis impactos operacionais. Quem traz todas as informações é o nosso repórter Gabriel Rosendo. Olha, a proposta que prevê o fim da escala 6x1 da jornada de trabalho avançou no Congresso Nacional e agora depende da aprovação do Senado para seguir. E os empregadores, claro, com essa proposta, continuam acompanhando o processo para saber como que vai ser esse desenrolar. Hoje, para a gente saber um pouco mais como que vai funcionar, caso seja aprovado realmente, de fato, a gente vai receber o Dr. Vinícius Lipzinski, que é advogado trabalhista empresarial e vai explicar um pouco melhor para a gente como é que vai funcionar na prática. Doutor, obrigado pela participação. Eu começo te perguntando o que exatamente muda com a proposta aprovada aí pela Câmara dos Deputados. Hoje nós temos uma jornada de 44 horas semanais, que são distribuídas em 6 dias de trabalho, né? A proposta da PEC é reduzir para 40 horas semanais e em 5 dias, ou seja, divide-se essas 40 horas por 5 dias de trabalho. Hoje nós temos uma folga semanal remunerada e passará a ser 2 folgas semanais remuneradas. Doutor, quais setores da economia podem sentir os maiores impactos, né, caso a PEC seja aprovada definitivamente? Olha, eu acredito que aqui no Tocantins o maior impacto será no comércio, né? Porque o comércio costuma funcionar de segunda a sábado, no mínimo, né? Bares, restaurantes e hotéis também podem ser bem impactados. Mesmo sem aprovação do Senado, né, por que as empresas já devem começar a discutir possíveis adequações? Para não ser pega de surpresa, para não deixar o problema para... Não que a redução seja um problema, mas quando eu falo nesse sentido, para não deixar essa questão para ser resolvida em cima da hora, às vezes faz atravessado, não consegue se adequar, coloca a saúde financeira da empresa em risco. Então, conseguir se organizar antes é melhor, não é pego de surpresa. Eu estou falando um pouco de riscos trabalhistas, né, para as empresas que deixarem para se adaptar apenas quando a mudança entrar em vigor. O que é que pode acontecer? Na verdade, teremos um período de transição, né? Acredita-se ali que será num primeiro prazo de 60 dias, reduz 2 horas, né? A jornada se reduz para 42 horas e, posteriormente, dentro do prazo de 1 ano, ela tem que ser reduzida para 40 horas. Então, as empresas vão ter um período de adaptação. Mas o ideal já é se organizar antes, principalmente ver horários de funcionamento, a escala de funcionários, ver se vai precisar contratar mais mão de obra ou não. Muito obrigado, doutor, pelas informações. E a gente segue acompanhando esse caso, né, que está sendo acompanhado de perto, tanto pelas empresas, tanto pelos trabalhadores. A gente volta com você aí no estúdio.
Pauta mega sensível, principalmente para todos, né, os trabalhadores em regime de CLT, que são a maioria da população economicamente ativa e com carteira assinada aqui do Centro-Oeste e região Norte do país, né? No Radar Político, acho que da semana passada, a gente comentou e trouxe alguns números da última pesquisa Genial Quest acerca da querência de toda a população tocantinense, população do norte do país, pela redução da jornada, né, pelo fim da jornada 6x1, que é realmente, gente, muito complicado você trabalhar quase todos os dias da semana, apenas folgar às vezes esse não é num final de semana, é durante a semana corrida, fica realmente complicado. Abaixando, né, reduzindo a carga horária para 40 horas semanais, criando mais um dia de descanso, sem a redução de salários, é trazer mais qualidade de vida e logo os reflexos disso, desse bem-estar do trabalhador, vai ter e vai ser sentido quase que imediatamente no comércio, no serviço, nos empreendimentos que tiveram que passar por essa redução, né? As pesquisas apontam que quando o servidor, o trabalhador, né, tem uma vida, uma qualidade de vida melhor, um descanso correto, uma noite de sono, um dever, né, a energia aplicada em todos os campos da sua vida, ele se torna um trabalhador muito mais rentável, muito mais disciplinado e melhor dentro de qualquer empresa. Vamos ver, no Senado, na Câmara dos Deputados, depois de longas negociações, depois de longas discussões e, claro, da pressão popular, os deputados, inclusive os deputados dos Tocantins, que tinham votado contra, que tinham se posicionado contra, a maioria da bancada tocantinense mudou de ideia e a proposta passou com ampla maioria de votos. Vamos ver como é que se apresenta e se desenrola no Senado Federal, né? Nós temos 3 senadores dentro do nosso Senado Federal. Nós temos o Eduardo Gomes, temos a Dorinha Seabra e também o Irajá Abreu. Desses 3, o único que já se posicionou a favor da proposta é o senador Irajá Abreu. Vamos ver como votam os outros 2. É claro, a gente traz todos os desenrolares dessas votações e as decisões do Congresso aqui para você no nosso Leitura Dinâmica. Olha só, notícia complicada. A Justiça do Tocantins determinou o afastamento do subsecretário ou secretário executivo da Secretaria Estadual de Igualdade Racial, após uma denúncia de estupro registrada por uma jovem de 19 anos. Além do afastamento do cargo, foram mantidas medidas protetivas para garantir a segurança da denunciante e de todas as testemunhas. Quem traz esse caso é o Ítalo Bruno. É isso mesmo, o ex-secretário executivo da Igualdade Racial do Tocantins, Nélio Lopes, foi afastado do cargo durante uma investigação que apura um suposto estupro contra a jovem de 19 anos aqui na capital. A medida foi assinada pelo juiz Milton Lamenha de Siqueira, da primeira vara regional das Garantias de Palma. Teve como base uma investigação conduzida pela Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Segundo o inquérito, o suposto crime teria ocorrido no dia 26 de maio. A denunciante relatou que conhecia Nélio de uma relação profissional anterior e que, após o encontro durante uma agenda institucional, aceitou um convite para tomar um café. Conforme a investigação, durante o trajeto de retorno, a violência sexual teria ocorrido dentro de um carro utilizado pelo investigado. Na decisão, o magistrado apontou que há indícios reunidos pela investigação, como depoimentos, imagem de câmera de segurança e outros elementos que justificaram a medida cautelar. O juiz também considerou que a permanência do investigado no cargo poderia comprometer o andamento das apurações. Antes do afastamento, a Justiça havia determinado medidas preventivas que impediam o investigado de manter contato ou se aproximar da denunciante, familiares e testemunhas. No mesmo período, Nélio Nogueira apresentou pedido de exoneração do cargo de secretário executivo da Secretaria de Igualdade Racial, formalizada pelo governo Tocantins, com efeito a partir do dia 8 de junho. Em nota, a defesa afirmou ter recebido a decisão com surpresa e alegou que a medida foi baseada em interpretações equivocadas dos fatos. Os advogados afirmaram ainda que o investigado permanece à disposição das autoridades e que a manifestação sobre o mérito da acusação ocorrerá exclusivamente nos autos do processo. A Secretaria da Igualdade Racial informou que não tinha conhecimento prévio das acusações e não reforçou que compactua com qualquer tipo de violência, destacando respeito ao devido processo legal, à presunção de inocência e ao direito contraditório. É um caso bastante delicado, a gente segue acompanhando e apurando os fatos dessa investigação. Eu retorno aos estúdios. Bem, a banca de defesa do acusado e afastado da Secretaria de Igualdade Racial mandou um vídeo mostrando o lado deles e dos fatos. Vamos ver.
Quero me direcionar aos meus familiares, amigos, pessoas que eu não tive a oportunidade de conversar. Vocês acompanharam pelas redes sociais, pelos canais de televisão, uma denúncia muito séria envolvendo o meu nome. Eu confio na justiça, estou me colocando totalmente à disposição para fazer todos os esclarecimentos possíveis. Estou ao lado do meu advogado, da minha defesa, para fazer com que a verdade venha à tona e que a paz possa reinar na minha família e na minha vida. Veja, nós estamos diante de um pré-julgamento da sociedade, onde as pessoas querem apontar um culpado. Mas eu preciso esclarecer que, ainda que seja no inquérito policial, existe o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Nós já fizemos pedidos de diligência junto à autoridade policial e também junto ao juízo das garantias, e nós traremos elementos contundentes que provarão a inocência do senhor Nélio. Bem, tá aí, né? Uma coisa é certa, a necessidade de maiores apurações. Claramente, nós não conhecemos o processo a fundo, não vimos essas provas do qual o juiz se embasou para esse afastamento, mas elas existem e serão valoradas pela justiça. E claro, a gente ficará, como já disse o Ítalo Bruno na matéria, ficaremos de olho nesses fatos e traremos os maiores desenvolvimentos aqui para você. O fato é que o subsecretário ou secretário executivo da Secretaria de Igualdade Racial do Estado do Tocantins foi afastado diante dessa denúncia de estupro de uma mulher de 19 anos. Olha, a agência responsável pela regulação dos serviços públicos municipais realizou mais uma ação de fiscalização dos serviços de limpeza urbana aqui na capital. O trabalho inclui o acompanhamento de atividades como varrição mecanizada, catação e retirada de resíduos em diferentes regiões de Palmas. Quem traz todos os detalhes é a Gisele Nascimento. Olha só, exatamente isso. A ação teve início na Avenida NS4, seguida de acompanhamento do serviço de varrição e depois seguiu para a região norte da capital. A varrição mecanizada consiste na limpeza das vias públicas com o auxílio de máquinas específicas que garantem maior alcance e eficiência na remoção de resíduos. Já a catação é a coleta manual de resíduos sólidos espalhados em áreas públicas como praças, canteiros e margens de vias. A palitação, por sua vez, é retirada de resíduos sólidos presos em locais de difícil acesso, como cercas, arbustos e meio-fios, utilizando ferramentas adequadas. Durante a fiscalização, a agência monitora a execução das atividades em campo, avaliando aspectos como a qualidade da limpeza realizada, as condições dos equipamentos utilizados e a conformidade com as normativas estabelecidas. Essa atuação regulatória e fiscalizatória representa um importante instrumento de controle e melhoria dos serviços publicados de limpeza urbana, promovendo maior eficiência, transparência e qualidade na prestação dos serviços à população. Abre aspas. Além do acompanhamento da execução dos serviços, a agência registra as evidências de campo, elabora relatórios técnicos, identifica não conformidades e, quando necessário, emite recomendações ou determinações para a correção de falhas identificadas. Essas ações contribuem para o aprimoramento contínuo dos serviços prestados e para a garantia de que a população receba um serviço de limpeza urbana eficiente, adequado e compatível com os padrões de qualidade esperados, explicou a superintendente de regulação dos serviços públicos municipais, Ingrid Lebre de Oliveira Barros. Tá aí uma notícia mega importante para toda a capital, viu? A questão da zeladoria. Realmente tem mato alto para tudo que é lugar nessa cidade. Tem muito buraco, tem muita falta de cuidado, né? A nossa capital está castigada e, claro, né, reportagem como essas dá um pouco mais de esperança para a gente ver Palmas um pouquinho melhor. Bem, bora para um intervalo. Na volta tem mais e mais notícias para você aqui no nosso Leitura Dinâmica Tocantins. A gente volta já já, não saia daí, eu já te aguardo.
compra no Quarteto sabe que vai encontrar tudo assim, ó, nos trinques. Nossa, que organizado. Cada escolha que a gente faz aqui é pensando no que você vai viver depois. Esse pãozinho tá no capricho, viu? O capricho começa no Quarteto. Ganha vida quando chega na sua casa. Caprichou no ponto, hein? Passou pela bola. Olha o lanche, gente. Que lanche caprichado. No Quarteto, tudo é feito no capricho. Quarteto Supermercados. Aqui você compra mais. O SUV dos seus sonhos está mais perto do que você imagina. Na Grande Rio, seu Honda seminovo vale 100% da tabela FIPE na troca por um HRV 0 km. O seu carro é de outra marca? Você ganha um bônus de 10 mil na supervalorização do seu usado. São condições imperdíveis para você garantir o seu Honda HRV com 5 anos de garantia de fábrica. Corra, que é por tempo limitado. Pense bem, vá de Honda. Colorê, mais do que uma loja, um lugar onde você encontra inspiração para tornar momentos simples em especiais. Uma loja acessível que valoriza os detalhes para presentear e celebrar. Ambiente agradável, atendimento encantador, onde você se sente à vontade para dar asas à sua imaginação. A Colorê preza pelos detalhes. Preparar uma festa, montar um presente para surpreender. Colorê, feita para encantar você em cada detalhe. Na Estação das Flores, nós participamos dos seus momentos especiais. Do frio na barriga, do primeiro encontro, ao sim mais importante da vida. Do pedido de perdão à saudade da despedida. Cada arranjo carrega carinho e intenção. Quem presenteia quer marcar a história de alguém. E detalhes fazem toda a diferença. Quem recebe, sente. E quem presenteia jamais esquece. Estação das Flores. Seu sentimento merece ser celebrado. E já estamos de volta com o nosso Leitura Dinâmica Tocantins desta quinta-feira. Bora continuar então o nosso trilhar de notícias? Tem mais notícia pra gente. Vem comigo. Olha só, a Prefeitura de Palmas avança nas obras de preparação para a 34ª edição do Arraiá da Capital. Os serviços incluem a ampliação da área pavimentada que receberá a estrutura do evento, realizado entre os dias 25 e 28 deste mês de junho. A expectativa é garantir mais conforto, mais segurança e organização para o público e para as equipes envolvidas na festividade. Quem traz todos os detalhes é a nossa repórter Maria Eduarda. A Prefeitura de Palmas iniciou a ampliação da área pavimentada que receberá a estrutura da 34ª edição do Arraiá da Capital. As obras estão sendo realizadas nas proximidades do estádio Domingos Santos, onde ocorrerá o evento entre os dias 25 e 28 de junho de 2026. Os serviços são executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação, contemplando a pavimentação de 8,8 mil metros quadrados. Nesta semana, as equipes avançaram na aplicação da camada asfáltica sobre a base do solo já compactada, etapa necessária antes da execução do revestimento final. A intervenção tem como objetivo melhorar as condições de acesso, circulação e organização da área destinada ao evento. A expectativa é que a nova pavimentação ofereça mais conforto e segurança para participantes, trabalhadores, equipes de apoio e o público em geral durante os 4 dias de programação. Tá aí, grandes preparativos para o Arraiá da Capital, que acontece no final desse mês de junho. Tradição, festa junina, eu não vou perder nem você. Tá ficando tudo bonitinho por lá. Olha só, seguindo, o governo do Tocantins informou que já está em vigor a exigência do exame toxicológico para quem deseja obter a primeira carteira nacional de habilitação nas categorias A e B. A medida passou a valer após a alteração do Código de Trânsito Brasileiro e se aplica aos processos iniciados a partir do dia 16 de maio deste ano de 2026. Quem traz todos os detalhes é o nosso repórter Gabriel Rosendo.
Exatamente. O governo do Tocantins passou a exigir exame toxicológico para quem quer tirar a primeira carteira nacional de habilitação nas categorias A para motocicletas e B para automóveis. A medida já está em vigor e segue determinação da Lei Federal número 15.153 de 2025, que alterou regras do Código de Trânsito Brasileiro. Essa medida vale para candidatos que iniciaram o processo de habilitação a partir de 16 de maio deste ano de 2026. Para concluir a emissão da CNH, vai ser necessário apresentar o resultado negativo no exame. Segundo o Detran aqui do estado, o objetivo é identificar o uso de substâncias psicoativas e ampliar a segurança no trânsito. O teste deve ser realizado diretamente em clínicas credenciadas pela Secretaria Nacional de Trânsito. A coleta pode ser feita por meio de sangue, cabelo, pele ou unhas, materiais capazes de apontar o consumo de substâncias proibidas em determinado período. Após a análise, o resultado é registrado pela própria clínica no Sistema Nacional de Condutores e fica disponível para consulta para todos os Detrans. Quem tiver resultado positivo não perde o processo de habilitação. Nesses casos, vai ser preciso refazer o exame após 90 dias da coleta anterior. O procedimento continua ativo até a apresentação de um resultado negativo. O órgão também esclareceu que exames toxicológicos realizados para contratação ou desligamento de empresas não vão ser aceitos para a obtenção da CNH. Apenas os exames feitos especificamente para o processo de habilitação vão ter validade. Outra informação importante é que, diferentemente do que ocorre com motoristas das categorias C, D e E, os condutores habilitados nas categorias A e B não precisarão renovar o exame periodicamente após a emissão da carteira de habilitação. Para quem iniciou o processo antes de 16 de maio agora de 2026, nada muda. Esses candidatos continuam seguindo as regras anteriores sem a obrigatoriedade do exame toxicológico, mas a partir de agora essa medida muda. De volta com você no estúdio. Muito obrigado, Gabriel. E é uma medida que realmente traz mais segurança para o trânsito, né? Excelente. Olha só, a Prefeitura de Palmas designou uma nova gestora interina para a Secretaria Municipal de Saúde, após a prisão da titular da pasta durante a operação da Polícia Civil. A investigação apura suspeitas de irregularidade no contrato de terceirização das unidades de pronto atendimento, as UPAs, aqui da capital. Segundo o município, os serviços de saúde seguem funcionando normalmente. Quem traz todos os detalhes é o Ítalo Bruno. Secretária executiva da Escola de Saúde Pública de Palmas, Ana Paula dos Santos Andrade Abadia, foi nomeada para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Saúde da capital. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da última quarta-feira, após a prisão da secretária Diene Kamiski durante a Operação Falsa Emergência da Polícia Civil. Servidora efetiva da Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins, Ana Paula já atuou como secretária municipal de saúde de Araguaína. Diene Kamiski não foi exonerada do cargo. A apuração investiga supostas infrações no contrato de terceirização das unidades de pronto atendimento de Palmas, firmado por mais de 139 milhões. Também foi preso o superintendente da Atenção à Saúde, Andrés Vicente da Costa. Os investigados são suspeitos de associação criminosa, falsidade ideológica, corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a decisão judicial, a prisão de Daiane foi decretada por suposta tentativa de interferência nas investigações. Já Andrés é apontado por participar da elaboração de pareceres relacionados ao processo e por manter vínculo com a empresária investigada. A empresária Cláudia Fernanda Cândido da Silva, apontada como intermediadora do contrato, também teve a prisão decretada. A Justiça considerou riscos da continuidade das supostas infrações e citou outro inquérito em que ela é investigada. Em nota, a Prefeitura de Palmas informou que acompanha o caso e aguarda acesso aos autos para se manifestar. O município afirmou ainda que os serviços da Secretaria de Saúde e das UPAs seguem funcionando normalmente, sem prejuízo à população. O importante é realmente essa última informação, né? As UPAs, tanto sul quanto norte, continuam funcionando normalmente. Não é de hoje que nós aqui do Leitura Dinâmicas alertamos acerca do curioso, né? Do que soava muito diferente, muito aquém do normal. Nestes contratos de terceirização eram muito caros, aumentaram significativamente o preço de manutenção de cada UPA. E não querendo aqui demonizar as terceirizações, é um meio legal, um meio permitido pela Justiça e claro que vem trazer mais eficiência e dinamismo para o serviço público e muito menos apontar culpados, né? Isso é dever e trabalho da polícia e já começou.
Olha só, uma última notícia. A Prefeitura de Palmas orienta a população sobre os direitos dos chamados animais comunitários, cães e gatos que vivem em espaços públicos e recebem cuidados de toda a comunidade. A legislação municipal prevê medidas como cadastro, vacinação, castração, além da microchipagem, além de regras para garantir a proteção desses animais. Confira tudo pelos olhares de Gisele Nascimento. Olha só, exatamente isso, cães e gatos que vivem em espaços públicos mais sob cuidado da comunidade, agora tem uma lei prevista na legislação municipal de Palmas. Para entender melhor como que isso funciona, eu converso agora com a Laísa. Seja muito bem-vinda. Laísa, conta pra gente o que caracteriza um animal comunitário e como ele se diferencia de um animal abandonado. Primeiramente, boa tarde. A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, observando a logística, tudo que vem acontecendo, surgiu a necessidade de categorizar esses animais, que são os animais comunitários, e lembrando que não é, por mais que seja uma novidade no município, mas já é uma nomenclatura que ela é utilizada em todo o país, em vários estados, inclusive tem um projeto de lei que trata sobre animais comunitários. E como que a gente faz a distinção? Animais comunitários são aqueles que possuem vínculo com a comunidade, já há um tempo, são cuidados ali por pessoas da comunidade por um período superior a 1 ano. Eles têm cuidados básicos diários, com água, alimentação, todo mundo ali sempre está alimentando, está cuidando desses animais. E como que a gente faz a distinção de um animal abandonado, na verdade? Os animais comunitários não é que em algum momento eles não tenham sido passado por um ciclo de abandono. Mas os animais que são de fato abandonados são aqueles animais recém-abandonados. E é muito importante ter essa diferenciação de que um animal comunitário não é propriamente um animal de rua. Tá? A propósito, há necessidade de que você resguarde, de que você regulamente sobre animais comunitários, até porque eles são animais que funcionam como sentinelas, até para a própria OBCZ, para essa questão de categorização de zoonoses, para fazer o desenvolvimento de políticas públicas justamente que visem proteger esses animais que já vivem nas ruas há um certo tempo e que são animais que a médio e longo prazo não conseguiram entrar para um ciclo ali de adoção. Quer dizer que eles não vão ser adotados nunca? Não, não é isso. Mas como são animais que já têm aquele vínculo, são animais dóceis, são animais que são cuidados pela população, pela comunidade, eles também precisam de um olhar mais criterioso. E aí, como que a Prefeitura atua nessa situação? A Prefeitura trabalha sob a sociedade multiespécie na corresponsabilidade junto com a população, para buscar resguardar esses animais e como que a Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal acaba atuando. Na questão da castração desses animais, o manejo ético, o controle populacional ético, na vacinação, na microchipagem desses animais. São animais que a gente precisa estar identificando eles ali, até para que a gente consiga fazer um mapeamento do território, justamente para desenvolver o restante das políticas públicas que visam a proteção e bem-estar animal. Em quais situações o animal comunitário pode ser retirado do local onde ele vive? Ele não pode ser retirado do local onde ele vive. Não pode. Inclusive, o decreto ele regulamenta isso, mas a própria lei já fala. Um animal comunitário, inclusive o poder público, a prefeitura, veementemente atua nessa situação de fiscalização. Os animais comunitários não podem ser retirados do seu local de predominância ali do seu território. E qual a importância da participação da comunidade nos cuidados e no bem-estar desses animais, Laísa? Como eu falei anteriormente, é o trabalho da sociedade multiespécie. Hoje, precisamos enxergar que pessoas e animais precisam coexistir, coabitar no mesmo espaço, no mesmo ambiente. Então, a importância ela vem desse sentido, de que tenhamos essa percepção de que, da mesma forma que nós precisamos de cuidados, eles também precisam de cuidados, precisam ser resguardados. E para encerrar o nosso bate-papo, o que a população deve fazer ao presenciar casos de maltratos, agressão ou remoção indevida de animais comunitários? A Secretaria Municipal ela precisa ser avisada imediatamente, porque, como falei anteriormente, não pode. A remoção injustificada de animais comunitários ela é proibida, Proibir alimentação, querer retirar, querer expulsá-los dali realmente é algo que não pode acontecer. E os canais oficiais de denúncia, através do 153 ou de ouvidoria, são os canais diretos para que se faça, caso a população observe, E no caso dos cuidadores e dos mantenedores, como
tem o cadastro, o registro desses animais, eles vão ser monitorados e fiscalizados, vai ser feito contato direto, imediato, a comunicação para a secretaria, para que se apure os fatos e se cesse esse tipo de prática que deve ser terminantemente proibida e coibida, né, na verdade. São dicas de extrema importância e relevância para o bem-estar da comunidade e também desses bichinhos. De volta aos estúdios. Obrigado, Gisele. Obrigado a você que acompanhou a gente hoje, nesta quinta-feira, no nosso Leitura Dinâmica Tocantins, que vai chegando ao fim, viu? Você sabe, dá para acompanhar tudo lá pelo nosso canal no YouTube, Rede TV Tocantins, ou então pelo nosso portal www.redetv.com.br. Amanhã, 8h30, eu e você, viu? Um beijo. Tchau, tchau.